Olha, em 1994, uma balsa afundou no Mar Báltico, e isso deu origem a um dos maiores e mais persistentes mistérios marítimos da Europa. O naufrágio do MS Estônia foi, sem dúvida, uma tragédia que chocou o mundo. Mas o que aconteceu décadas depois é que transforma essa história em algo, bem, em algo muito mais complexo. E aqui que a coisa fica complicada. Sabe, até que ponto a busca por respostas justifica quebrar a lei e quando a tentativa de honrar os mortos acaba virando uma barreira para a gente descobrir como de fato eles morreram? É uma questão bem espinhosa. É aí que entram em cena o jornalista Hendrik Everson e o cinegrafista Linus Anderson. Em 2019, depois de anos e anos de sigilo e perguntas sem resposta, eles fizeram algo que para muita gente era impensável. Eles simplesmente ignoraram um tratado internacional e mergulharam até os destroços do Estônia. A missão deles é encontrar respostas por conta própria. Mas para a gente entender o tamanho do risco que eles correram e por que sentiram que precisavam fazer isso, a gente precisa voltar no tempo. Vamos voltar para a noite de 27 de setembro de 1994, a noite em que o Mar Báltico se tornou um túmulo de gelo. O navio era relativamente novo, sabe? Tinha uns 15 anos, 155 metros de comprimento. Naquela noite, ele estava navegando com menos carga que o normal, o que, ironicamente, era uma precaução contra o mau tempo. Mas as ondas, que chegavam a 6 metros de altura, seriam um palco de um desastre que ninguém poderia imaginar. O que é realmente assustador aqui é a velocidade com que tudo aconteceu. Pensa bem, à 1 da manhã, um barulho metálico estranho. Só 15 minutos depois, uma onda gigante arranca a rampa da frente e a água começa a invadir o convés dos carros. Em menos de 1 hora, o Estônia já tinha sumido dos radares. O caos e o pânico a bordo. É difícil até de imaginar. E o resultado? O resultado foi uma tragédia humana de proporções gigantescas. 852 pessoas morreram. Gente de 17 países diferentes. E para a maioria, o próprio navio se tornou o túmulo, porque seus corpos nunca foram recuperados do fundo do mar. E do outro lado dessa conta terrível, apenas 137 sobreviventes. E para essas pessoas, escapar do navio que afundava rápido era só o começo da luta. Lá fora, nas águas congelantes do Báltico, a hipotermia era um inimigo tão mortal quanto o próprio naufrágio. Bom, com uma tragédia dessas, a resposta oficial tinha que ser rápida, né? E foi. As nações se uniram, as investigações começaram e uma decisão muito importante foi tomada. Só que, em vez de trazer paz, essa decisão acabou plantando as sementes da desconfiança por décadas. A ideia, na época, era honrar as vítimas. Para isso, o local do naufrágio foi basicamente selado. O Acordo do Estônia de 1995 foi assinado pela Suécia, Finlândia e outros países e declarava os destroços um túmulo sagrado. Na prática, isso significava que descer até lá para investigar por conta própria virou crime. Ponto final. E aí, em 1997, veio a resposta oficial. O relatório final da investigação conjunta disse o seguinte: a culpa foi de uma falha de projeto na trava da rampa da proa. Com a força da tempestade, a trava não aguentou, a rampa se abriu e o resto é história. Oficialmente, caso encerrado. Só que para muitas famílias, e até para alguns sobreviventes, essa explicação parecia simples demais. A história oficial tinha uns furos, e essa pressa toda para fechar o caso só alimentou a desconfiança. E foi aí que começaram décadas de controvérsia. Então a gente fica com duas narrativas batendo de frente. De um lado, a versão oficial, bem técnica, uma falha estrutural causada pela tempestade. Do outro, um monte de perguntas que não queriam calar, tipo, como assim, se o navio já tinha passado por tempestades piores antes, e por que tanto sigilo em volta de tudo? E é o que sempre acontece quando falta confiança na versão oficial, né? Começaram a surgir todo tipo de teoria. Algumas falavam de contrabando de equipamento militar da antiga União Soviética, outras de uma explosão a bordo, talvez para esconder alguma carga ilegal. Falou-se até de uma colisão com um submarino e de sobreviventes que teriam sido silenciados. E foi aí que o mergulho ilegal dos jornalistas, em 2019, virou o jogo. O que o robô submarino deles filmou foi simplesmente chocante, algo que a investigação oficial nunca tinha mencionado. 2 buracos enormes no casco do navio, que não batiam com a história de que o problema foi só na rampa. Claro que essa descoberta botou fogo no debate público de novo, foi uma bomba. Mas o irônico é que, em vez de serem vistos como heróis por trazerem novas provas à tona, os jornalistas acabaram no banco dos réus. E a batalha na justiça foi uma verdadeira montanha-russa, sabe? Primeiro um tribunal regional considerou eles inocentes, mas aí um tribunal superior anulou essa decisão.
No fim das contas, a condenação veio. Culpados por violar a paz dos mortos. A mensagem que ficou foi bem clara. O tratado era mais importante que evidência. E o mais impressionante é que, mesmo com fotos, com evidências de buracos que ninguém explicou no casco, a posição oficial não se mexeu 1 centímetro. A investigação sobre a causa do naufrágio do Estônia continua, até hoje, formalmente encerrada. E com isso tudo, a gente volta exatamente para a pergunta do começo. O que é o MS Estônia, afinal? É um túmulo sagrado que precisa ser deixado em paz em respeito às 852 almas que se foram? Ou será que é uma cena de crime, que ainda grita por respostas, não importa quanto tempo passe? Por enquanto, essa resposta continua lá no fundo, guardada pelo silêncio do Mar Báltico.